Hoje eu resolvi me tornar vulnerável para você. Isso mesmo. O que é ser vulnerável? Ser vulnerável é quando você expõe algum acontecimento, algum sentimento para o outro e não se importa muito com o julgamento dele. Na verdade, você pode até ficar com medo do julgamento, mas você enfrenta e faz mesmo assim. Pois é, hoje o vídeo vai ser isso mesmo, um pouco mais filosófico do que técnico, mas é porque a nossa saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física. E por que que eu resolvi falar sobre isso hoje com vocês? Na verdade, as minhas 2 últimas semanas foram semanas bem desafiadoras, em que tive que enfrentar situações reais e situações mentais em que eu tive que o tempo todo estar controlando os meus pensamentos para que eu não deixasse que eles me derrubassem. É isso mesmo. Os pensamentos te derrubam? Sim, derrubam muito. Por quê? Porque quando a gente fica preso num pensamento ruim, um pensamento que às vezes ele nem é a realidade, é algo que a gente mesmo criou dentro da nossa cabeça. A gente se aprisiona e isso pode, ao longo do tempo, ir gerando uma doença mental. Outro dia eu ouvi um podcast de um ex-prisioneiro chamado Wallace Peoples. Ele foi entrevistado pela Mel Robbins e ele ficou mais de 25 anos preso na cadeia e ele falou que quando ele saiu, ele começou a mexer com mídia social, ele ficou impressionado o quanto as pessoas hoje estavam mais presas mentalmente do que as pessoas que estão realmente na prisão. E isso ele sentiu que isso é uma missão para ele e hoje ele fala várias coisas, tem uma mídia para poder ajudar as pessoas a enfrentarem todas essas questões que tem muito a ver com o preocupar com o outro. Preocupar com o que o outro vai pensar, preocupar com o que o outro vai agir e o que ele espera de você, sendo que, na verdade, você é que tem que saber qual caminho você vai seguir. Então, eu vim hoje, no final, eu vou te dar até um spoiler, que no final eu vou lançar uma novidade. Então, quem ficar aqui comigo até o final vai ver qual que é essa novidade que teremos em breve. Então, hoje eu vou te contar um pouquinho por que hoje eu tive essa força mental e antes eu não tinha. Eu sempre fui uma criança, adolescente e adulto muito perfeccionista. Me cobrava muito, eu tinha que ser perfeita, eu não podia errar. Desde criança, minha mãe conta que minha professora de inglês falava que eu ficava transtornada se ela corrigia alguma coisa na minha fala, na minha pronúncia. Então, eu fui isso durante toda a minha vida e eu cobrava de mim. Imagine o sofrimento interno. Só que a gente vai vivendo e não vai percebendo o quanto isso faz mal. Então, o meu pensamento era o meu pior carrasco. Né? E eu fui descobrir isso ao longo do tempo, principalmente fazendo terapia. E um dia eu peguei um livro que se chamava A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se você já leu isso, vou colocar o link aqui embaixo também para você. É o livro da Brené Brown. É um livro que transformou a minha vida, só que ele me deu, assim, a cada parágrafo que eu lia era uma pancada no peito. Era eu escrita, né? Então era tudo que eu passava, todos os meus desafios, todas as minhas dores estavam ali. E de repente eu falo que esse livro, eu até brincava com a minha terapeuta, que esse livro abriu a caixa de Pandora da minha vida com todos os demônios, pensamentos, sentimentos ruins, bons, uma confusão só. Mas isso me deu uma vontade, isso, né, me tornou vulnerável e me deu uma vontade de viver e de descobrir quem eu era realmente. Só que meses depois veio a pandemia e tudo se fechou. E como tudo se fechou, eu também me fechei. Só que aquilo, para mim, foi uma luta, porque eu queria me abrir, eu queria viver. Só que a pandemia não deixou e todas as situações que eu estava vivendo ali. E aí, o que aconteceu? Eu deprimi, sim. Tive que fazer um tratamento com um psiquiatra, tomando antidepressivo, porque junto com a terapia o tempo todo, mas eu precisei do auxílio do medicamento porque eu não tinha mais forças. Era criança com aula online, era o marido com muito medo de que a gente morresse com Covid, era eu não conseguindo trabalhar normalmente, sem minha ajudante em casa, eu tendo que fazer todas as tarefas e ainda auxiliar minha filha, que estava alfabetizando na aula online. Toda essa confusão diante de uma situação que eu estava já internamente incomodada. Na verdade, foi o catalisador, né? Não foi só a pandemia, mas num momento que eu estava vulnerável. E tudo isso, com o tempo, eu fui me reorganizando. E eu vou falar aqui para você 2 coisas que foram muito importantes para hoje eu estar onde estou e passar por uma situação tão desafiadora quanto a do lockdown da pandemia, que eu passei até mais desafiadora na semana passada, e consegui passar bem por ela. 2 coisas que eu aprendi que foram muito importantes. A primeira,
pensamento não é fato. Mas o que é isso? Sim, às vezes eu me perdia muito nos meus pensamentos ruins, pensamentos que eu não era boa o suficiente, pensamentos que eu não ia conseguir ser quem eu queria, pensamento o que o outro vai pensar de mim, pensamentos que me aprisionavam literalmente. E muitas vezes, não sei se você sabe, que às vezes até umas ideias, memórias, questões inconscientes que a gente tem, nem sempre ela é fato real acontecido. Por quê? Porque a gente guarda a representação do fato, como a gente absorveu aquele fato. Então, se acontece um fato no momento que você está com uma emoção muito forte, a forma de você armazenar aquela memória é diferente. E às vezes até distorcida, por exemplo, se for uma memória criada quando você era uma criança. Então tem todas as distorções de carência, de rejeição. Então tudo isso é baseado em pensamentos. E às vezes a gente vai alimentando esse pensamento ruim e ele nem foi um fato. Então, a partir do momento que eu percebi isso e eu percebi que a gente tinha como controlar esses pensamentos de uma forma mais racional, de uma forma mais livre, é assim. E assim, claro, não é fácil. Por onde eu começo, é difícil. Eu, além da terapia, que é alguém de fora te ajudando a analisar todos esses momentos, eu leio bastante. E leio esses livros de autoconhecimento mesmo, que muitas pessoas intitulam de autoajuda, como se fosse uma forma pejorativa, mas na verdade eles são muito importantes, porque você vai aprendendo como lidar com essas situações no dia a dia. E falei da primeira questão, pensamento não é fato. Qual é a segunda? Propósito. Isso mesmo. Quando eu descobri que o principal mecanismo para a gente sair daquela situação de inércia que a gente está presa nos pensamentos ou achando que as coisas não vão se resolver, é a falta de propósito, é a falta de um objetivo na vida. O primeiro insight que eu tive dessa forma foi lendo aquele livro A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Vou colocar aqui também. Tá vendo que os livros são importantes? A primeira lei dele é ter um objetivo principal na vida. E eu fui em busca do meu objetivo. E isso te dá força. Porque o objetivo, ele é, a partir do momento que você encontra um propósito, entende o que você tem que fazer aqui na vida, você se mantém firme, ele te sustenta. É diferente de uma motivação, de uma empolgação, que é momentânea. Então, ter um propósito na vida, entender qual o real objetivo seu na vida, o que você quer fazer. Ah, mas eu já tenho 80 anos, tenho 70 anos. Não importa, você já viveu aqui, já é fantástico. Mas e daqui para frente? O que falta eu viver? O que eu quero viver? É importante a gente entender que isso é para qualquer fase da vida. Eu me lembrei agora de uma palestra que eu ouvi há muito tempo atrás, em que a palestrante falava sobre pessoas, o contato que ela tinha com pessoas em fase final da vida, em cuidados, uma clínica de cuidados paliativos, ou seja, que não tinha cura, estava dando apenas qualidade de vida e bem-estar para essas pessoas, e que ela conversando com o senhor, acho que o senhor, uma senhora, não me recordo bem, tem muitos anos, mas isso ficou guardado, ele falou sobre um livro da vida, em que existem 2 páginas. A primeira página falava assim: se você está passando por um momento muito ruim, fique tranquilo, isso vai passar. Tenha força, porque isso vai passar. E aí você vira a outra página. E na outra página fala assim: se você está num momento muito feliz da sua vida, aproveite ao máximo, porque isso também vai passar. E ele finaliza falando para ela que ele estava tranquilo em relação à situação atual dele, né, de morte mais próxima, porque ele falou que ele viveu de forma real as páginas boas da vida dele. Então é isso, a gente molda o nosso pensamento e isso molda o nosso humor, isso molda a nossa expectativa no dia a dia. Então, quando a gente consegue controlar o pensamento de uma forma positiva, a gente consegue passar por situações de uma forma melhor. Então, igual eu falei, passei da outra vez, precisei entrar em medicação para me dar suporte. Por quê? Porque naquele momento eu não tinha recursos mentais para dar conta de tudo que estava acontecendo. Nesse momento, passando por situações complicadas também. Todo dia, a primeira coisa, e eu venho falando isso, as pessoas me perguntam como é que tá, eu falo assim: estou vivendo um dia de cada vez. E estou tentando tirar o melhor desse dia. Estou me permitindo não fazer coisas que eu tinha que fazer, mas que mentalmente eu não estava dando conta. Então, a gente tem que aceitar não ser perfeito o tempo todo. Esse é o grande aprendizado que eu levo da minha vida. Aceitar que a gente tem as páginas boas e as páginas ruins.
E quando a gente está na página ruim, naquele momento turbulento, isso vai passar e realmente já está passando. E aí a gente tem que entender que a cada dia, mesmo no olho do furacão, a gente tem que ter energia, força e tem que ter pensamentos, né, positivos, pensamentos de que como eu vou lidar com essa situação não é fugir, não é se tornar vítima da situação. Esse senhor, ele não se tornou vítima da situação dele de que estava em cuidados paliativos. Ele simplesmente estava feliz por ter vivido grandes, bons momentos, provavelmente com pessoas queridas. Então, a mensagem de hoje é: controle sua mente para o positivo. Não deixe pensamentos, às vezes, tente analisar, às vezes esse pensamento negativo que está aí ruminando na sua cabeça, às vezes ele nem é real, às vezes ele é criado por você mesmo. Então, a mensagem de hoje é: pensamento positivo. Pensamento não é fato, controle o seu pensamento negativo. Isso a neurociência explica que isso, pessoas que têm pensamentos positivos são mais otimistas, conseguem lidar mais com situações desafiadoras e menor índice de depressão e ansiedade. E outra coisa é: ache um propósito, ache um objetivo real para você viver o seu dia a dia, a sua vida. E uma coisa lá na frente, porque isso, quando você tem um propósito, ele se torna a sua identidade, ele é o seu valor. E aí você tem o porquê levantar todo dia da cama, porque no período do Covid tinha dia que eu não queria levantar, mas eu levantei pela minha família. Hoje eu tenho força mental que eu não preciso mais disso. Mas ninguém sabe o futuro, né? Então a gente tem que cuidar da nossa mente, da mesma forma que eu falo aqui pra gente cuidar do nosso corpo. Então é isso. E o spoiler é: hoje eu citei aqui 2 livros. E o que eu digo é: nós estamos em dezembro de 2025. A partir de janeiro de 2026, eu vou fazer mensalmente uma live em que eu vou passar para vocês uma experiência, algum livro que eu li, desses que realmente trazem questões importantes para a nossa vida. Tem motivação, tem performance, tem neurociência, tem sono, tem saúde, tem vários temas que eu vou trazer, mas sempre com o intuito de acrescentar algo para você que está aí e às vezes não tem tempo de ler o livro ou nem teve conhecimento desse livro. Então esse é o spoiler, aguarde a partir de a partir de janeiro de 26 estaremos com uma live mensal sobre algum livro que eu já li e eu vou trazer aqui para vocês. Vocês também podem recomendar livros, só que aí eu vou precisar de um mês aí para ler, porque eu tenho muito livro que eu tô lendo. E aí, se for uma coisa muito interessante, eu já tenho vários ali para ler também, a gente coloca também. Então, agradeço mais uma vez por você ter chegado até aqui e espero que isso tenha te ajudado um pouco quando você passar por situações desafiadoras. Se você acha que alguém do seu conhecimento está num momento desses e que isso pode ajudar, compartilhe esse vídeo, manda para ela, porque quem sabe essa é a sua boa ação de hoje.